pessoal, tudo bem? A gente toda sexta se encontra aqui e hoje vai ser um papo diferente com uma figura incrível chamada Viviane Duarte. Ela daqui a pouco chega aqui, tá chegando já. A Viviane Duarte é uma figura, uma realizadora, né? Uma figura que aqui da capital de São Paulo, que está embalando sonhos de muitas mulheres, de muitas meninas, está realizando coisas incríveis e a gente vai apresentar ela aqui para vocês. E queremos que ela sirva de inspiração para nós, para o trabalho que a gente faz, mas também que a Viviane sirva de inspiração para muitas pessoas que vão acompanhar esse nosso papo, tá bom? Daqui a pouco ela deve estar chegando aí. Espero que todos estejam se cuidando. São Paulo hoje deu uma virada no tempo, hoje deu uma queda assim na temperatura, quer dizer, hoje não, ontem, né? Aí o dia é super quente, a madrugada é bem fria, mas vai dar uma virada aqui só no domingo. Vamos ver como é que a Vivi deve entrar aí daqui a pouco e a gente vai bater um papo bem legal. Espero que vocês curtam, o conhecimento, né, de uma pessoa que nasceu num bairro popular aqui da cidade de São Paulo e que foi estudando, se formando, refletindo, pensando caminhos e hoje tem dois projetos assim que a gente queria falar aqui. Ela chegou. Dois projetos bem legais que eu queria que vocês conheçam, porque eu vi Lorena, eu vi sim. Eu autorizei para ela colar, vai dar certo. Olá, Tudo bem? como é que você vai? Eu tô bem, e você? Boa Tá noite. Tá me ouvindo? muito bem. Ah, que Você bom. está se cuidando? Oi? Você está se cuidando? Se eu tô me cuidando? Sim. Sim, sim, né? Tô fazendo aqui, tô enquartelada aqui dentro do meu apartamento. Desci 15 dias pra praia, mas assim, com toda a segurança para terminar meu livro. Precisava desanuviar, tava já há meses aqui dentro, né? E aí precisei ir um pouco pra. Eu gosto muito de natureza, então eu precisei ir para poder dar uma respirada de ar puro. Tem um cantinho lá em Ilhabela que eu fico, que eu gosto. Aí fui lá no meio do mato, terminei meu livro, voltei também. Antes desse turbilhão de gente que desceu no feriado, né? Que parecia que Ilhabela não tinha pandemia, né? O pessoal eu subindo e o pessoal descendo, assim, parecia final de ano, surreal. Mas estou super, sim, me cuidando dos meus, que é importante, né? É importante a gente ter essa consciência. E se a gente tem privilégio de ficar em casa, a gente tem que ficar em casa, né? Eu tenho um amigo que tem uma casa em Ilhabela. Uhum, E ele falou para mim assim, Orlando, eu não vou a Ilhabela, eu vou a Ilhabela há 20 anos, mas eu uhum. não vou a Ilhabela no Carnaval e não vou a Ilhabela no Réveillon. E ele disse que agora no feriadão, o feriadão estava igualzinho. Tava igual. Quando eu subi, eu até fiz um vídeo. Quando eu subi, assim, eu tava subindo numa estrada vazia e eu subi um dia antes do feriadão e as pessoas descendo como se fosse, assim, final de ano mesmo. Final de ano. É surreal, né? Acho que a gente precisa ter mais consciência, né? Acho que tá faltando um pouco de consciência de tanta coisa, né? Mas dá falta. Viviane, deixa eu te falar uma coisa. Primeira coisa, muito obrigado por topar bater esse papo com a gente aqui. A gente tem conversado com pessoas inspiradoras todas as sextas-feiras. Aí onde você está, estava sentado outro dia Alessi Brandão, que é uma figura que para mim é Eu muito. adoro, Alessi. O É, professor Silvio Almeida, que está hoje nos Estados Unidos, é uma figura muito chata para mim, teve conosco. Enfim, eu não vou falar todo mundo que teve, não, porque senão fica. Eu vou esquecer de alguém, não vai ficar legal. Porque são pessoas que eu adoro. acho sempre muito importante a gente dialogar, né? Conhecer outras pessoas, principalmente seu trabalho, que tem sido muito importante. Conversei com algumas amigas também que conhecem seu trabalho mais de perto, e acho que é importante. A gente tem que estar nesses lugares de espaços diferentes, falar de política, falar de sociedade, construir ponte, né? É tão importante. Então, estou super aberta. Obrigada pelo convite também, por ter achado a gente aqui nessa Não, luta. inspiração, você é inspiração.
E eu queria, e para nós é muito importante, porque para nós o simbólico é muito importante. Eu vivi ser ministro de Estado como o único negro, praticamente, do ministério. Eu senti a responsabilidade. Eu sempre conto que quando Barack Obama veio ao Brasil, teve um almoço oferecido para ele no Itamaraty, eu estava lá. E para mim era uma coisa assim, Passado? constrangedora. Foi passado? Não. Do ano, Que? do ano passado que ele veio ou não? Não, ele veio em 2010. Ah, tá. É que eu fui na palestra dele do ano passado. Não, então, ele era presidente americano ainda, o Hum, Barack. E aí entendi. foi como chefe de Estado, uma coisa super legal. Só que nem trabalhando de quase tinha negros. Era assim, três, Uhum, quatro, um evento com 300, assim. Então, eu sou muito polarizado por isso, porque eu acredito que nós temos que inspirar, porque nós somos iguais, temos capacidades iguais, o que nós não temos são oportunidades. E uhum. a prática que demonstra isso é quando uma mulher como você tem iniciativa, realiza, produz sonhos, embala e mobiliza sonhos. Tudo isso é muito legal. Ó, tá passando aqui o Tunico da Vila, que é o filho do Martinho da Vila. Falou, Tunico. Manda um abraço pro velho Martinho lá. Então, a gente pensou em você para refletir um pouco sobre a tua trajetória, se você me permite, porque a inspiração vem daí para muitas pessoas. E tem uma Sim. pergunta que eu faço aqui. Primeiro, quem é Viviane Duarte? Olha, a Viviane Duarte é uma menina sonhadora, cheia de planos, que se tornou uma mulher que honra a tua história, né? Uma menina que hackeou o sistema. Eu gosto de usar essa palavra, porque é assim que eu me sinto, né? Uma hackeadora de sistema, quando a gente nasce num país com uma desigualdade social tão forte, né? Tão cruel como o Brasil, ter chegado em lugares de poder, alcançado os espaços que eu alcancei, tem que ter muita resiliência, muita saúde mental. Então, eu fiz esse movimento e agradeço muito minha mãe, minha avó, sacoleiras do Brás, mulheres empreendedoras que nem sabiam o que era empreender, né? Mas se viravam para sustentar a gente e educar a gente. Então, sempre fui muito cheia de planos, muito sonhadora e eu sempre sonhei muito alto. E hoje eu sou uma mulher assim, né? Que sonha muito alto, que realiza. Eu até ganhei agora essa semana um prêmio que é o Women to Watch, que é um prêmio da indústria de comunicação no Brasil, como um destaque, né? Entre as 7 mulheres que mais se destacaram no ano passado e tudo. Legal, que incrível. E eu tava falando, né, que eu gosto de falar isso, eu sou uma mulher de big numbers, assim. Tenho 42 anos, tenho um filho de 20, vai fazer 21, tenho uma neta de 3 anos, 10 anos de empreendedorismo, né, com o Plano Feminino, que é uma consultoria com foco em raça, gênero e diversidade para tirar a propaganda da zona de conforto, de invisibilizar principalmente as pessoas negras. E sonho muito alto. Eu me considero uma pessoa muito audaciosa, muito ousada e corajosa para realizar meus planos, sendo uma mulher negra, né? E então eu realmente estou super preparada sempre para hackear o sistema e ter resiliência para entrar onde eu quiser, de cabeça erguida, com os meus skills em dia. Gosto muito de estudar também, sou muito estudiosa, assim. Sou meio workaholic também. Agora me fala uma coisa. Freguesia do Ó. Eu, É, é um dos, é um dos quebrada. A bonitos minha... cartódromos tradicionais. O Largo do Ó, quem não conhece, sempre que um amigo vem em São Paulo e fala assim, Uhum. onde eu tenho que conhecer São Paulo? Eu falo, olha, tem alguns lugares, mas sempre eu cito o Largo do Ó, que eu acho um lugar super charmoso. A Freguesia do Ó é um bairro antigo, tradicional. O Sim. complexo da Freguesia do Ó, inclusive, é uma região negra, porque se a gente for olhar assim, pensando na cidade, da Freguesia para cima, você chega até na Brasilândia. Então, é uma região inteira da Uhum. cidade de São Paulo. Qual é a tua memória da Freguesia do Ó? O que é que você guarda e traz e vive da Freguesia do Ó? Olha, eu morei num cortiço da freguesia do Ó, na minha infância e pré-adolescência, e toda a minha família, né, é da freguesia do Ó. Então, eu tenho muito carinho pela freguesia do Ó. Eu lembro das feiras, dos pastéis, ainda tem um pastel que eu sempre vou numa feira que tem ali na Sete Barras, que era uma rua que a minha avó morou muitos anos, e tem uma feira que é super tradicional ali, tem um pastel delicioso, e eu gosto de ir lá de vez em quando para poder comer aquele pastel e lembrar do gostinho, assim, aquela nostalgia de infância, né? Eu adoro aquele lugar.
fui muito feliz na freguesia do Ó. Acho que foi um lugar que a minha mãe, ela sempre foi muito idealista. Então, mesmo que a gente morasse num cortiço, ela procurava sempre o melhor cortiço, sabe? Então, assim, um lugar que tivesse comércio perto, que tivesse asfalto, alguma coisa, ponto de ônibus para a gente poder se deslocar. Então, eu morava num lugar que eu conseguia me deslocar bem na cidade. Fiz muitos amigos também, algumas, né, acaba que se distancia, porque eu fui morar para outros bairros, mas é um lugar que eu tenho muita recordação boa. Eu lembro do pastel, que eu gosto de comer, né? Então já falei da comida. Eu lembro do pastel, e eu, por conta disso, né, que eu tenho essa mania, esse ritual de ir à feira das Sete Barras para comer esse pastel, pelo menos uma vez por mês eu vou, e agora com a pandemia eu tô até com saudade. Então, são coisas boas. A gente é sempre no finalzinho da feira para pegar a xepa, né? Que fica mais barato. Então, eu lembro isso com a minha avó, com o carrinho, tudo. Meus tios também ficavam na feira, que eles eram aqueles meninos que ajudavam, sabe? Para poder levar transportar a sacola da mulherada, né? Então, os meus tios também, moleques, eu lembro deles assim, pela feira, a gente passava, eu tio, e ele estava com a sacola, levando sacola pra mulherada, trabalhavam na feira, assim, fazendo isso. Então, eu tenho muito carinho pela freguesia do Ó, gosto muito. E minha mãe mora na Vila Iório, que é bem coladinho ali, né, da freguesia. Pertinho. Você falou do pastel da feira. Eu tenho três filhos. Você falou que tem um filho e uma netinha. É, Eu tenho três filhos. E eles já sabem qual é a letra. Qual que é o programa preferido do papai? Eles repetem. Comer pastel na feira. Sempre, os três. na Sempre. feira, cana, tudo, ó, pode vir. Depois a gente corre, depois a gente E adora. aí, e a pandemia é uma coisa que terrível, que tirou um pouco a feira de mim, pelo menos. Eu acabei ficando um tempo enorme sem ir. E eu fui no domingo passado pela primeira vez. E foi Feira? Sério? comovente, porque, por exemplo, o seu Jorge, que é um japonês da banca do peixe, que eu compro Uhum. peixe, não é possível, você demorou, você voltou. Aí o seu Jorge, na saúde, você tem uma ideia como é que as coisas de São Paulo. Ele tem uma banca de peixe. Quando dá 10 da manhã, ele começa a assar um churrasquinho, e aí junta uns clientes mais amigos dele, É isso mesmo. cerveja para quem gosta, dá uma taça de vinho para quem gosta, até uma cachaçinha para quem prefere. Ali Quando eu vejo aquilo ali. Mas é muito demais, assim, aquele tipo de encontro. E aí ele falou assim, mas você nunca mais veio. Eu falei, claro, né? E era importante que você não estivesse aqui, né? Eu falei, filho, mas eu tinha que estar. Eu falei, não, sim, entendo, máximo respeito, quem precisa trabalhar tem que fazer, porque é da vida, né? sim. Agora, entrando no plano feminino, qual foi a origem? Você pensou isso na faculdade ou foi uma coisa depois? Ah, Fala. foi depois, mas o plano feminino sempre teve, eu vejo que sempre teve presente na minha vida, porque tem muito propósito que eu sempre tive, né? Que é esse de me ver representada. Eu sempre quis ser jornalista, desde pequena quis ser jornalista, era apaixonada por escrita, por palavra. E eu via mulheres assim em revistas que eu gostava e não eram mulheres que de alguma forma eu conseguisse me ver representada, né? Então eram sempre, por exemplo, na revista que eu escrevo hoje, que é a Marie Claire. Eu demorei para ver uma mulher negra sendo entrevistada como uma grande personalidade, né? E na minha adolescência sonhadora para ser jornalista, eu não via. Eu só via mulheres brancas, elitizadas. Então parecia tão distante. E eu sempre pensava nessa perspectiva: nossa, eu quero ver outras mulheres. Eu quero ver mulheres como a minha mãe, como a minha avó. Por que não tem essas histórias? Porque só tem histórias de pessoas que são tão distantes da realidade que eu vivo, né? Então eu sempre tive essa consciência e quando eu me formei em jornalismo, fui trabalhar em multinacional, comecei a trabalhar com jornalismo corporativo, assim, que era comunicação corporativa, marketing, aí eu fiz pós-graduação em marketing, MBA, e comecei a gostar do marketing, também porque me dava mais criatividade para poder pensar, para usar as palavras, né? E também dava mais grana. Na época eu estava muito nessa questão de ascensão social e eu vi que o jornalismo, por mais que era uma paixão, ia demorar para eu escalar do jeito que eu queria, né, para eu conseguir, enfim, né, ter a progressão social que eu queria, projeção, né, e eu sempre fui muito racional, então eu pulei já para o marketing e continuei fazendo jornalismo como uma paixão. E aí no marketing eu descobri
muitas coisas sobre poder de consumo da mulher, como que a gente envelopa uma marca, coloca um produto na prateleira, faz as pessoas terem desejo de consumo, né? E tudo isso me tocou muito, porque eu fiquei pensando, putz, a gente aqui pode definir o que vai e o que não vai para televisão, para as pessoas assistirem, consumirem como que é desejo, né? E eu, como gerente de marca América Latina que fui, eu estava com a caneta na mão para poder decidir se colocava um preto ou não na campanha, se objetificava ou não uma mulher. E muitas vezes eu precisava objetificar, precisava invisibilizar um negro, porque meus superintendentes não deixavam colocar essa diversidade na propaganda, né, nas campanhas de marketing. E isso foi me incomodando, comecei a me sentir muito uma fraude, sabe? De, putz, da onde eu não cheguei até aqui para ficar com essa caneta na mão, tropicalizando campanha gringa. Eu quero fazer mais. E aí eu comecei a estudar, em 2007, comecei a estudar muito em Powertising, que é um termo que tem, que já é um movimento da publicidade fora do Brasil, que é como a marca pode ter um propósito além de vender produto, né? E aterrissar mensagem para a sociedade, mensagens de empoderamento, de novo comportamento. E eu falei, putz, vou abrir uma consultoria, vou provocar a publicidade brasileira a entender que não existe licença poética para invisibilizar ninguém. Não existe licença poética para o machismo, para o racismo. Dá para vender cerveja sem vender peito e bunda de mulher. Dá para colocar a gente para dirigir o carro e não só ficar como carona. Aí eu comecei a pensar nisso, fiz todo um projeto. Em 2010 lancei o Plano Feminino. Quase quebrei no primeiro ano, mas no segundo ano consegui uma marca que a gente atende até hoje, que é Seda, que foi a nossa primeira marca assim, de milhão, que a gente conseguiu. Pelo menos eu consegui mostrar que eu não tava louca, né, pro mercado. Eu ouvia muito isso, ah, Vivi, você tá maluca, a publicidade precisa de licença poética sim. E aí, com esse grande player, né, que eu consegui atender, que marca de shampoo, de cabelo, que tá nas casas aí brasileiras e tal, e me deu a oportunidade de trazer uma diversidade para propaganda, de contratar negras, contratar gordas, contratar mulheres de todos os tipos, tirar aquele objeto de shampoo de beleza que é a branca, alta, magra, né, modelo, top model, e colocar mulheres reais. Então a gente ganhou muito prêmio, deu muito certo, e aí abriu a porteira, sabe, Orlando? Que aí depois foi, né? Então começou a dar certo em 2011, 2012. E aí hoje a gente atende grandes marcas, já criou muitos cases legais, também ressignificou a propaganda. Acho que esse prêmio que eu ganhei, que é o Women to Watch, foi um reconhecimento, né, desses 10 anos de trabalho. E provocando a propaganda a ter uma responsabilidade social, né? Não só vender produto, mas entender que as narrativas cruéis de invisibilidade, de objetificação do nosso corpo, né, principalmente da mulher negra, não pode acontecer. Não dá mais para passar pano para isso, né? É isso aí, nós temos que romper com isso. E é É. bacana que você falou do plano feminino e tem o plano menina. Eu estou Tem. fazendo para você, podem ser perguntas óbvias, mas é que me interessa demais, porque quando eu conheci a história, o que é que me interessa? Eu quero que todo mundo conheça. Então, pode parecer uma coisa meio didática, mas o que é o plano menina? Como Não, que isso empodera as meninas para terem uma autoconfiança, terem uma outra perspectiva e, ao mesmo tempo, romper com certos padrões enquadrados no mercado, que é muito incrível, entendeu? sim, o plano de menina é a menina dos meus olhos, assim, é uma coisa. O plano de menina é um instituto que eu criei há 4 anos. Tem tudo a ver com a minha história, né? É um instituto que conecta meninas a grandes oportunidades no mercado de trabalho. E o plano de menina nasceu em 2016, com 20 mentoras, uma metodologia que a gente criou com hard skill, soft skill, que a gente chama, que são as habilidades técnicas e emocionais, para trabalhar durante uma jornada conhecimentos que as meninas podem adquirir e sobre carreira, educação financeira, empreendedorismo, programação, uma série de. E também autoestima, direitos, pertencimento, né? Ela passa uma jornada de 5 meses no projeto e depois que ela se forma, a gente conecta a menina com o nosso banco de talentos e automaticamente ela começa a receber oportunidades de trabalho. Então, a gente já impactou mais de 2.000 meninas, tem mais de 200 meninas empregadas também, a gente quer aumentar esse número, a pandemia deu uma intimidada aí, né, um pouco nos primeiros meses, mas agora a gente está com tudo de novo, reformatou os workshops para jornadas digitais, o que trouxe para a gente um novo conhecimento também, dá para a gente alcançar até mais meninas no digital. Não é a mesma coisa, porque a gente gosta do presencial, né?
Mas é um instituto que eu falo que veio provocar também os grandes institutos internacionais que nós temos no nosso país, que estão acostumados a fazer advocacy, né? Que é muito importante o advocacy, o lobby, tudo isso é muito importante, mas se acomodam no advocacy, no lobby, não vão para a linha de frente enquanto as políticas públicas não saem do papel. Esses institutos se acomodam, recebem milhões de aporte de bancos internacionais e ficam assim, viajando, contando história triste de meninas do Brasil pela América Latina, Estados Unidos e Europa. Então, o que é o plano de menina? É a resposta de uma menina da comunidade que ocupou um espaço, que tem voz hoje e que não quer mais se conformar com esses tipos de coisa, sabe? De pessoas privilegiadas, elitizadas que vão para a favela, vão para a comunidade, tira foto da pobreza, ganha dinheiro e prêmio com a tristeza das meninas. No plano de menina, a gente está na linha de frente, a gente transforma a vida delas, da família delas, e a gente não conta história triste. Se você for olhar lá no plano de menina, @plano de menina oficial, você só vai ver histórias de vitória das meninas, elas conquistando os espaços delas, porque é sobre isso, né? A gente tem que parar de ficar romantizando a pobreza, romantizando a desgraça. Então, eu tô sempre, como eu provoquei com o plano feminino a propaganda, hoje eu provoco com o plano de meninas grandes instituições internacionais que a gente tem no Brasil, ONGs internacionais com muitos anos no Brasil, que tem a metade do impacto, muito menos do que a gente tem em 4 anos, que é uma vergonha, né? Então, eu tô, todas as vezes que eu tenho possibilidade de dar entrevista, em todos os canais que eu vou, eu tô ali, ó, provocando eles, porque eu quero que eles se mexam, né? Se mexam, usem esse dinheiro para ir para a linha de frente, entender o que é Capão Redondo, o que é Brasilândia, o que é ser uma menina da comunidade lá em Salvador, em Belém. Eles têm muito mais acesso que a gente, tem muito mais dinheiro e a gente está fazendo tanta coisa com pouco, dá para fazer, né? Então, o tempo inteiro eu tô ali, ó. Vamos, time, né? E é sobre fazer as coisas acontecerem, né? Eu gosto muito de desafio, assim, sabe? Que tem propósito de fazer acontecer. E plano de menina. Já tem meninas trabalhando em multinacional, morando fora. Tem um monte de case lindo, assim, incrível. Eu quero um dia poder só me dedicar ao plano de menina. E nós temos que tirar da zona de conforto. Tirar. Outro É. dia, me chamaram para um debate. Eu vou falar o nome que não tem problema, não é merchandising, não, mas está valendo, Coca-Cola. Aí os caras me chamaram para um debate para falar sobre ações afirmativas na empresa, como é, como é que não é. Uhum. Cara, mano, vocês têm nos Estados Unidos, que é a matriz de vocês, coisa pra caramba lá que estão produzindo e tal. Aí, mas foi muito legal que a gente começou a produzir. Se você, vamos depois falar sobre isso. Porque em novembro a gente ficou de fazer umas ações juntas. Falei, ó, tem muita gente fazendo coisa bonita no Brasil. Vocês têm que colar, tem que fazer junto. Tem que sair da zona de conforto. Roda, né? Sair da zona de conforto, sair da zona de conforto. Porque também você tem uma turma que vai ali e crava uma ação e ali valeu. Não, para, meu, para. Nós temos muita coisa para enfrentar, para superar no Brasil. Agora, me fala uma coisa. Como é que teve o despertar da sua consciência racial? Como é que foi? Nossa, minha consciência racial foi muito tarde, assim. A consciência de que eu era uma mulher negra chegou aos meus 37 anos, eu tenho 42, né? Então, há 5 anos eu me identifiquei como mulher negra. Eu sempre tive o meu cabelo alisado. Eu sou de uma família multirracial, então, de negros, libaneses, portugueses. Então, eu sempre ouvia... meu pai é loiro, né? Então, ele sempre falava, vai, quando alguém perguntar por que você não é da cor do papai, fala que você tinha um biso negro. Então eu sempre ficava com isso na cabeça, um biso negro. Eu lembro até que uma época eu achava que era um besouro quando eu era criança, né? Sabe aquele mundo de Bob? Eu cheguei pra minha mãe e perguntei, mãe, o que é isso, biso negro? Aí ela me explicou e eu fiquei, entendi. Por que só eu tenho que ficar explicando que eu tenho um biso negro, né? E cresci, fui trabalhar, fiz minhas coisas, hackei esse sistema maluco, né, e desigual, sem essa consciência de raça. E, de alguma forma, isso me poupou muitas coisas, porque hoje eu lembro tudo que eu passei no mundo corporativo e eu passei por muitos casos racistas e eu não sabia que aquilo era racismo porque eu não me identificava como negra, né? Então, surreal. Mas também tem a ver essa coisa tardia de me identificar como negra com colorismo, com essa perversidade do racismo que a gente tem no nosso país, né? As pessoas que amam a gente, elas também são racistas, né? Muitas delas. Na minha casa tinha muito racista. Então, quando eu me identifiquei como negra e comecei a falar, muita gente falava, você não é negra, você é morena jambo, você não sei o quê, é tudo menos negra, né? Então, você fala, gente, olha isso, que crueldade, né? A pessoa... Minha mãe não deixava eu tomar sol, muitas vezes. Ficava, sai do sol, você vai ficar um tifu. Minha mãe me ama, minha mãe é uma mulher incrível.
Mas é uma ignorância, sabe? Um viés inconsciente. Então, eu trabalhei tudo isso nesses últimos 5 anos, venho me construindo como uma mulher negra, dou muito mais espaço de voz para as mulheres negras retintas, porque eu percebo essa passabilidade, né? Enquanto para os meus amigos jornalistas também é muito mais interessante me entrevistar para falar de negritude do que uma outra mulher. Então, sempre que eles me buscam para falar sobre esse tema, eu cedo esse espaço para uma mulher negra, retinta, que também está na cena, fazendo acontecer, porque não acho que é o meu lugar de fala, por enquanto, né? E talvez nunca será, porque demorei demais para descobrir. Mas hoje o que eu quero fazer usar, né, meus privilégios, esse meu espaço, para puxar outras mulheres. Tem muito mais consciência. Tô dentro das empresas, já falo, gente, cadê a gente preta aqui dentro dessa reunião? Não tem, não. A gente não vai ter mesmo. Consigo provocar muito mais debate, discussão depois, né? E também consigo ver muito mais a perversidade do racismo. Dentro dos eventos que eu vou, né? Por que os garçons chegam falando em inglês comigo, achando que eu não sou brasileira porque eu tô num restaurante X e não é o meu lugar, né? Consigo perceber muito mais essas nuances, né? Que a gente no dia a dia, quando eu não me reconheci como mulher negra, achava, nossa, que desavisado, por que tá achando que eu não sou brasileira, né? E hoje eu percebo, ele tá achando porque só tem eu de preta aqui, não é daqui, né? E enfrento isso também, de cabeça erguida, porque é isso. Hackear o sistema tem que ter resiliência, inteligência emocional, né? E tô sempre aí. Mas eu descobri em 2016, quando eu fui chamada para ser palestrante do TED, a Eliane Dias, que é empresária do Racionais MC, eu fui cumprimentá-la, eu gostava muito dela, gosta, é minha amiga, minha sócia hoje. E ela falou para mim assim: qual que é a sua, hein, menina? Você é preta, circula com um monte de branco, vive aí em espaço de privilegiado, não fala da gente, qual que é a tua? Eu fiquei tremenda, assim, eu fiquei assim, gente, como assim? Ai, gente. E foi um tapa na minha cara, com aquele jeitinho da Eliane, que quem conhece sabe como ela é, fofa demais, né? Ela tem um coração enorme, mas ela é assim, pá, né? É demais. Mas me ensinou muito e me ensina. Ele é capão. É, capão. Me ensinou muito, me ensina muito ainda até hoje. Quando eu fui muito jovem, em termos, né? Eu tinha 23, e aí eu fui eleito para uma entidade estudantil. Fui presidente da União Nacional dos Estudantes, da UNE. O único entidade, que é uma entidade muito antiga. E eu fui o único negro na história de mais de 80 anos dessa entidade que foi seu presidente. E eu me recordo que eu sou baiano de Salvador. Eu já morava em São Paulo, mas eu voltei a Salvador. E a minha mãe, Dona Wanda, falou assim: filho, você sempre falou que a imprensa manipulava a coisa. Mas eu vi agora. Falei: por que, mãinha? Filho, foi só você se eleger, já disseram que você era negro. O primeiro negro presidente da UNE, só para te diminuir. Eu Ah, falei: como é, Dona Wanda? Que história é essa? É, filho, eles estão querendo te perseguir, estão dizendo que você é negro. Então, às vezes, é gente que tem um coração do tamanho do mundo, um amor infinito para nós, mas que não tem a mínima noção. é, E é oprimida para não assumir a sua condição. Eu é isso. falei: Wanda, se eu não sou negro, eu sou o quê? Ah, filho, você é um marrom bombom. Eu falei: ah, bombom, muito obrigado pelo marrom bombom. Enfim, mas enquanto você falava, eu lembrava de uma amiga querida que esteve aqui comigo, a Bianca Santana. E a Bianca ela escreveu um livro, né? Quando me descobri negra, né? E ela fala um pouco isso. Eu achei curioso. Eu tenho 30 anos, mas sou negra há 10. Ela falava assim, porque Ah, é a identidade, o conhecimento, o autoconhecimento. E é curioso, assim, o seu testemunho é um testemunho, assim, parecido um pouco com ela, até porque existem coisas parecidas, assim. E até o fato de ser preta de pele clara, porque também é diferente, a condição sempre é diferente, sempre é diferente. Eu lembro que, quando, voltando à UNE, né, no congresso que eu me elegi, nossa tradição é visitar os personagens da política. Aí eu uhum. Sola, na época, que era governador, o Lula, enfim, o Miguel Arraes, que era de Pernambuco e tal. E eu cheguei para visitar o Pedro Simon, que era um senador do Rio Grande do Sul, era o líder do MDB na época. Aí cheguei na casa dele, ele falou assim, no apartamento dele em Porto Alegre: você é bom de marketing. Eu falei: eu? Por que, senador? Ah, vai, você não é tão preto assim. Mas já está aparecendo aí dizendo que é preto, que é negro. Você é bom de marketing.
Você não sabe, naquele momento eu nem sabia o que dizer. Eu tinha Sim, 20 e pouco, nem sabia como responder para ele. Mas você vai vendo como que é um processo complexo. Mas eu fico muito feliz assim, Vivi, porque eu sim, vai sinto. a branquitude também se incomoda, né? Quando você não tem problema nenhum em falar, e muito pelo contrário, você honra a tua história e se coloca como uma pessoa negra protagonista, né? Então, se você se coloca como um negro, uma pessoa inferiorizada, tá tudo bem, é confortável. Mas quando você fala, eu sou negro, tô aqui, tô fazendo acontecer, você é marqueteiro, né? Então, É, é sobre isso também, né? O incômodo que existe de negros protagonistas, negros no poder. Então, mas vão ter que lutar e vão ter que se acostumar, porque cada vez mais as pessoas negras estão estudando, estão se capacitando, estão puxando uns aos outros, estão se reconhecendo, né? Eu me reconheço há 5 anos só e que pena. Mas, queria ter me reconhecido muito mais, acho que teria causado muito mais. Mas vou ainda como uma mulher negra, nesses meus 5 anos, ainda vou fazer muita coisa nos próximos anos, porque eu quero ver muita gente negra no poder, marqueteira assim também, porque o marketing é uma ferramenta de poder para a gente poder se colocar na cena, né? Cuidar da nossa marca pessoal, contar a nossa história da melhor forma. A gente tem que fazer isso, os brancos fazem isso desde que o mundo é mundo, né? Então, é ontem, sobre usar as ferramentas que tem aí ao nosso favor, né? ontem eu passei a noite com um amigo e irmão meu, que também esteve aqui, chamado Happy Wood. E o a gente foi encontrar ontem, porque eu sou candidato a prefeito na cidade, estamos conversando sobre coisas, tudo. E aí eu produzi uma peça que eu vou te mandar depois, que eu quero ouvir a tua opinião sobre essa peça. E aí o Woody falou assim, aquele jeito dele, né? Mano, é isso, mano, vamos nisso, mano. Aí foi. Falei, Woody, mas tem uns irmãos nossos criticando isso. Woody, tem uns irmãos criticando aquilo. Ele ficou louco. Como assim? Aí a gente foi pro estúdio e falou, eu vou gravar, eu vou falar essa peça aí, então. Que era uma coisa que a gente fala da pretitude, né? Fala dos pretos. Porque se a gente, igual eu falei, mano, eu na condição de negro, se eu chego num lugar de poder, se Uhum. eu não for o cara que coloca o dedo na ferida, pode ser que leve 20 anos para chegar um cara na condição que eu cheguei para enfrentar certos debates. Pô, pensa, você chega numa empresa e fala, e aí, cadê negrada? Não tem negrada aqui? Pô, você acha que é comum isso? Se É, você fizer isso, parece brincadeira, mas pode levar 10 anos, 20 anos, para alguém chegar com força, empoderamento, autoridade, moral até, e meter o dedo na ferida, sabe? Então, eu considero assim, que essa é uma fase que a gente está vivendo. Isso tem a ver com ações afirmativas, com os meninos e meninas chegarem na faculdade, vamos formar mais gente. A gente vai completar 10 anos de política de cotas, que para ela existir foi um pau. Eu lembro que a gente foi para o Supremo Tribunal Federal para não deixarem derrubar o Supremo, e o Supremo foi muito positivo. importante. Na política, a gente está, nesse instante, nesse momento, debatendo financiamento, porque como tem financiamento público de campanha, as mulheres já conquistaram. Tem que ter um mínimo financiamento para mulheres. E na nossa guerra, qual que é? Tem que ter um mínimo financiamento para negros, porque não é uma questão simples. Se você não tem recursos nem influência nas estruturas partidárias, você vive uma situação como é hoje. Eu sou um de 21 de 513. Veja, 21 em 513 não é representativo do Brasil, pelo menos do Brasil que eu ando. Sim, Orlando, isso é muito importante, né? A gente discutir sobre cotas e ter a consciência de história, né? Eu acho que o nosso país é um país que se perde muito na história, né? Quem a gente é na fila do pão como país, para entender por que as cotas são importantes, né? Para entender por que o nosso país foi o último a libertar os escravos de uma forma totalmente cruel, de uma forma totalmente mesquinha, perversa, sem nenhum reparo, e deixou, né, as pessoas negras, os nossos ancestrais, ao léu. Não teve ninguém ali que foi uma sinhazinha boa para tomar decisões que tivessem, de fato, decisões com propósito, né? Olhando para a vida do ser humano que foi escravizado de uma forma real, consciente. Então, tudo isso fez a gente subir para a favela, tudo isso fez a gente se prostituir, passar fome, morrer, ficar tão desigual, enquanto as pessoas brancas tinham o privilégio de ter casa, de ter comida, de ter um abrigo, de ter um trabalho, né? Enquanto isso, a gente estava lutando para sobreviver. E aí,
é tão recente, né? 350 anos. Se a gente não tiver cota, a gente não vai conseguir tirar o mínimo de decência que esse país precisa nunca. Né? É muito confortável a gente olhar e falar de meritocracia, falar que não precisa de cotas, quando é uma pessoa branca, hétero e privilegiada. Né? Eu sempre falo isso, principalmente pro meu filho, que é um cara branco, hétero, privilegiado, tem 20 anos, tem idioma, é viajado, trabalha no Banco Internacional. Que menino negro que mora na favela, que tem a idade dele, tem essa oportunidade, né? Então ele não pode falar de meritocracia. Ele não pode falar de meritocracia, né? Ele teve tudo na mão. Ele não fez mais que obrigação de ser esse cara que ele é hoje, que ele é incrível, mas não fez mais que obrigação. Ele tem tudo na mão para fazer acontecer. Então, é muito importante esse tipo de trabalho que você faz, né? E lutar por esse lugar de cota, de espaço, de direito, que é nosso, é legítimo, né? É muita desonestidade, falta de caráter, achar que cota deslegitimiza, deixa a gente num lugar que é um lugar de assistencialismo. Não é, né? É a obrigação desse país cada vez mais abrir cota para mulheres negras. Eu acho surreal a gente falar de feminismo sem falar do feminismo negro, de líderes mulheres e mulheres ganhando mais sem falar de mulheres negras, porque eu não vejo mulheres negras líderes nas empresas que eu atuo. Não vejo. Então, assim, as mulheres negras ainda estão na Copa. E por quê, né? Você acha que a minha história é a história de milhões de meninas? Não é, não romantizo a minha história, que eu saí da favela e vim hackeando o sistema, mas, gente, parece que eu tenho 120 anos, Orlando. Quando eu olho, eu sinto com uma menina, uma amiga minha, para tomar um vinho, a gente conversa, ela tem 42 anos, parece que eu vivi 120. Ela, privilegiada, foi para Disney com 9 anos, teve tudo na mão. Eu pulei enchente, eu tive pessoas me encoxando dentro do trem 5 horas da manhã para ir trabalhar. Passei por cada coisa para chegar onde eu cheguei, e assim, com muita sorte, com a saúde mental, né, em dia, né? Então, é muito importante esse seu trabalho e essa luta. Isso é muito importante. É importante as pessoas que estão ouvindo a gente ajudar a espalhar isso, né? Vão estudar a história, vão entender o que está acontecendo, o que é o Brasil de verdade, o Brasil que, né, teve pessoas estupradas, saqueadas, escravizadas, que tiraram nossa história, nossa religião. Tantas coisas aconteceram e a gente precisa de cota, sim, para abrir esse espaço e fechar essa ferida, que ainda está tão viva, né? Muito viva. E outra, eu sempre dou como exemplo, os Estados Unidos, sem fazer apologia a ninguém, porque nós somos nós, temos a nossa história, o nosso valor. Eu falo um exemplo importante. Os Estados Unidos da América, dos anos 50, dos anos 60, debateram direitos civis. E as ações afirmativas, desde lá, começam a ser implementadas. Nós começamos faz 10 anos a consolidar uma política de ações afirmativas. Então, esse atraso que nós vivemos, para pegar um exemplo de um país da nossa região, digamos assim, isso impõe um preço para nós. Então, nós não queremos favor de ninguém, nós não queremos nada dádiva de ninguém, nós só queremos chance. E é curioso porque eu, por dever de ofício, até hoje eu debato ações afirmativas, eu debato cotas. E é muito comum, até na esquerda, que é o campo que eu participo, a turma fala assim, mas vem cá, mas por que não é cota social? Por que não é para todo mundo que é pobre? Ele falou, mano, por um fator seguinte, o pretinho, a pretinha, na cota social, vai para o final da fila. Uhum. Por isso, quando a gente fala que tem que ter um recorte social, mas também étnico-racial, é olhando para a história. É secular. Uma pressão secular que a gente vive não é assim, meu. Você tem que enfrentar para poder você romper, hackear, vou pegar essa palavra. Você tem que hackear o sistema e você tem que romper. E por isso, para mim, que é tão bacana assim, Vivi, queria agradecer. A gente está chegando meio na hora de acabar aqui, porque quando eu falei de inspiração, é que um exemplo vale mais que 1 milhão de palavras. Eu cheguei aqui nessa mesa pensando em conversar com você sobre as coisas que você está produzindo. E você me trouxe outras coisas de uma riqueza enorme, que é esse processo de descoberta de uma mulher negra. Olha, isso parece uma coisa que hoje para você pode ser simples, mas um exemplo igual você contou, com a simplicidade, direto, como você falou, isso também vai ajudar muitas pessoas a abrir os seus olhares para que possam se reconhecer, se identificar, ter sensibilidade para olhar para o lado e ajudar os outros também a se reconhecer. Incrível, Vivi. Queria te agradecer demais pela chance de te conhecer, te ver.
Eu vi você, fiquei pensando, jornalistas negras, né? Eu lembrei da Flávia Freire, que eu adoro, que é Sim, uma incrível, maravilhosa. né? Uma ombudsman da Folha, uma live com ela no debate. A Adri Ferreira, que é uma jornalista que eu conheci desde muito nova. Eu fico pensando assim, que bom, a Maju, que é outra querida, que bom que nós temos mulheres negras que vão ocupando espaços importantes nesses lugares, porque os nossos lugares são em todos os lugares. Então, sem palavras para te agradecer. Muito obrigado. Obrigada a Muito você, obrigado pela obrigada, vez. sucesso, boa sorte e continua aí com o teu propósito, conta com a gente também. E é isso, vamos espalhar. A Ju falou aqui, né? Cotas é uma reparação histórica e é isso, né? E a gente precisa cada vez mais olhar para a nossa história, se reconhecer quem que é a gente na fila do pão. Se você é branco, privilegiado, a gente não te odeia por isso. Usa seus privilégios para ajudar a gente a ter uma sociedade mais igual, mais igualitária, menos desigual, menos violenta. Porque quando a gente tem uma sociedade que tem menos disparidade social, menos desigualdade, a gente tem uma sociedade mais saudável para todo mundo, né? Então é usar os nossos privilégios para fazer o que a gente pode fazer e mudar esse jogo, né? Deixar todo mundo aí com oportunidades para todo mundo. Obrigada, Orlando. É como eu falo, quando a cidade for boa para as mulheres, ela será boa para todos. Quando a cidade for boa para negros e negras, ela será boa para todos. Beijo, Vivi. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado quem acompanha a gente. Obrigada. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.